Fala, rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, a gente vai estar conversando que não existe bolsonarismo. Eu quero muito falar desse assunto com vocês. Então já se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificação, sempre tem vídeo bom aqui, tá? Sempre de olho na aba posts, porque lá eu faço divulgação dos vídeos que vai saindo. Às vezes do YouTube não te recomenda, então a aba posts vai te recomendar bonitinho, fechou? Cara, sem mais enrolação, comenta o vídeo que tu quer que eu faça, ou quer que eu comente o assunto, que eu vou estar comentando aqui no canal, beleza? Cara, eu quero muito comentar sobre esse assunto, porque é um assunto que parece que se espalhou absurdamente. E vamos lá. Hoje você vê na mídia muita gente falar que tal pessoa é bolsonarista, que aquilo é bolsonarismo. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa ideia, filosofia, porque isso nem é filosofia. Vamos lá. Para você seguir alguém, essa pessoa ela tem que ter um banco de ideias, tá? Ou ideologias, não importa. Mas vamos pensar racionalmente como uma linha de raciocínio, tá? A gente vai ter o olavismo, que é literalmente as pessoas que seguem o que o Olavo de Carvalho fazia ou falava, tá? Mais especificamente no que ele falava. Então, se reúne num banco de ideias sobre o Olavo de Carvalho, tá? A gente vai ter também o petismo, né? Sobre o PT. Então a gente vai ter também um banco de ideias de como que o PT funciona, de como que o PT age, suas ideias de economia, suas bases econômicas, tudo isso tem é sua ideia, sabe? É sua ideologia, vamos dizer assim. É sua filosofia para você seguir e tudo mais. A gente continua falando do seguinte, rapaziada. O bolsonarismo não tem isso. Não tem isso. A gente não tem uma ideia, um livro, uma base de a gente pode falar assim, tá, isso aqui é bolsonarismo. Entende? Você não tem uma ideia concreta do que é bolsonarismo. Porque se bolsonarismo é só seguir o Bolsonaro, então peraí, calma aí, o Bolsonaro é um ser de direita. Então se você segue o Bolsonaro e você é bolsonarista, você também é de direita. Você compreende essa ideia? Por exemplo, a gente vai ter o comunismo. O comunismo é uma ideia, é uma filosofia, é algo que existe por conta do Karl Marx. Então as pessoas que são comunistas seguem originalmente seguindo Karl Marx. Então essas pessoas vão ler Karl Marx de início. As pessoas que realmente são comunistas, que não são comunistas de TikTok ou de Twitter, elas vão ler sobre o comunismo diretamente do Karl Marx, o livro lá, O Capital. Isso vai ser importante para elas, porque é uma ideologia a partir dali, correto? E a gente segue, rapaziada, como o bolsonarismo não tem essa referência. Não tem essa referência. Até o MBL, se você falar que você é MBLista, acho que é assim que se fala, o MBL tem 3 livros como base. Por mais que, olha só, é o MBL, rapaziada, é o MBL. E o MBL tem 3 livros como base de referência, tá? Como base de referência para o quê? Simples, como base de referência para suas ideias. Coisa que o bolsonarismo não tem. Então você falar que você é bolsonarista, ou a mídia falar que aquilo é bolsonarismo, como é que é bolsonarismo? Que ideia você está seguindo? O que você está seguindo exatamente? E não adianta você falar que você está seguindo tudo que o Bolsonaro fala. Porque o Bolsonaro fala em prova-direita. Então, se o Bolsonaro fala aquilo, provavelmente aquilo já é averiguado à direita há muito tempo. E outra, se você fala que você é bolsonarismo só por seguir o que o Bolsonaro fala, a gente tem 2 problemas aí. Primeiro, você não é autêntico. Então você não segue suas próprias ideias. A gente já vê uma sequência de falas de burro de carga, mais ou menos assim. Uma pessoa fala e a outra repete. Mas a gente complementa com uma ideia ainda pior. Porque se existe bolsonarismo só por você seguir o que a pessoa fala, então vai existir também uma filosofia em meu nome, para as pessoas que seguem o que eu falo, sem prestar atenção, entendeu? Ou para as pessoas que seguem, sei lá, a Rede Globo, por exemplo, devia ter um termo para isso, sendo que não há uma filosofia como base para isso. Quando a gente fala, por exemplo, de Sócrates. Sócrates deu aula, né? Ele teve seus alunos, que foi Aristóteles, Platão, se não me falha a memória, enfim, ele teve seus alunos. E suas ideias foram passadas na academia. Então, calma lá. Há toda uma filosofia base para você ser sequente de Sócrates, para você seguir a ideologia de Sócrates. É a mesma coisa Nietzsche. Eu tô lendo Nietzsche, por sinal, eu tô lendo a Crepúsculo dos Ídolos. Então, assim, tem toda uma ideia como base de fonte para você falar que você segue Nietzsche, ou porque você segue o niilismo, entendeu? Que é uma ideia de Nietzsche.
Então tem todo um movimento para isso, entendeu? Não adianta você falar que bolsonarismo, que você é bolsonarista ou que tal pessoa é bolsonarista, sendo que não há uma filosofia profunda atrás disso. Porque se você acaba aderindo isso como fato ou como verdade, então calma lá. Calma lá. Se você torce para um time de futebol, então você segue a ideologia desse seu time de futebol no dia a dia, coisa que não acontece. Por exemplo, uma pessoa que é vascaína, por exemplo, ela torce pro Vasco nos momentos do Vasco e com certeza ela deve se identificar com o Vasco, e ok, mas ao longo de sua vida ela não vai viver em prol da filosofia vascaína, porque ela não existe, entendeu? Ela é presente apenas como um time de futebol. E a ideologia vascaína é isso aqui e o futebol é isso aqui. É exatamente a ideologia bolsonarista, ué. O bolsonarismo é isso aqui, se é que ele existe, e a gente vai ter a política aqui, a gente vai ter ainda direita, né, como grande massa. Então, como sempre, não existe bolsonarismo, porque para existir qualquer tipo de ideia ou filosofia, tem que existir uma base concreta de pelo menos o que é. Tem que ter alguma coisa explicando o que é, entendeu? De forma concreta e real. Assim como você tem banco de dados do PT, vai tentar se afiliar ao PT para você ver. Você vai ver uma grande massa de ideias aonde aquilo é o PT, aonde aquilo é a ideia base para aquilo existir. Vai acompanhar o Olavo de Carvalho, vai ser um olavista, por exemplo, e apoiar o Olavo no que ele falava. Bom, primeiramente você vai ter um banco de dados enormes que você vai ter que estudar, né? Geralmente no OCOF, que era o site que ele tinha, divulgava as aulas dele lá. A gente vai ter o COF, né? E aí provavelmente você vai ter que estudar profundamente o COF. Não é, por exemplo, o meu caso que estudou o Olavo, concorda com algumas opiniões e algumas visões, admira muito o sujeito, mas não necessariamente admira tudo o que ele tinha para falar, compreende? Não é necessariamente assim. E uma pessoa que realmente segue a filosofia, ela costuma passar anos e anos e anos estudando aquilo, aquele assunto, aquela temática, aquela ideia. Por quê? Porque aquilo é uma ideia. Se você vai seguir a ideia, você tem que seguir a ideia de forma condizente e real, entendeu? Coisa que o bolsonarismo não existe, cara. O bolsonarismo, ele veio existir o quê? Ele veio a pintar na mídia 2022, 2021, muito mal ainda, como uma ideia de nomear as pessoas que apoiam Bolsonaro. Pô, se existe bolsonarismo, então vai existir lulismo. Eu nunca ouvi falar dessa expressão na minha vida, mas é uma expressão que talvez faça sentido para quem é bolsonarista e lulista. Tá vendo como não existe? Se você apoia o Lula, logo você é PT, logo você é esquerda, compreende? Não existe bolsonarismo. É isso que eu queria comentar com vocês, porque é realmente uma ideia que vem se espalhando na mídia de uma forma tão grande que você só aceita que existe bolsonarismo. Você só aceita, tipo, você vê tanto se falar na internet, em jornal, na mídia, em site, em tudo quanto é lugar, e você aceita que isso existe. Simplesmente você aceita. Você não questiona, você não faz nada. Você aceita que isso existe. E aí você fala, ok, aquela pessoa é bolsonarista. E aí? Entendeu? Vou dar só mais um exemplo. Nicolas Ferreira, por exemplo. A gente vai ver o Nicolas Ferreira. Eu já vi jornais falando que o Nicolas Ferreira é bolsonarista. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, ele não é bolsonarista. Ele pode apoiar o Bolsonaro, mas ele fala por si só. Ele fala por suas ideias, entendeu? Quando ele dá o seu discurso, ele fala por suas ideias e pela direita. Simples assim. Consequentemente, ele vai apoiar Bolsonaro, porque Bolsonaro é o quê? Da direita, entendeu? Essa é a lógica básica. E vou repetir mais uma vez para fixar legal, para todos vocês entenderem. Para alguma filosofia ou ideia existir, seja eu crie ou você crie, essa filosofia que você criar ou ela já é existente, ela tem que existir uma base concreta para as outras pessoas conseguirem te seguir. É literalmente uma base, onde é como se fosse um manual, onde você vai ler este manual e vai falar, ok, se eu quero ser isso, eu tenho que fazer isso, isso aqui, eu tenho que ser compatível com isso aqui. Simples assim. E é isso, rapaziada, é o que eu gostaria de falar com vocês hoje, porque esse assunto é um assunto que está em alta na mídia de uma forma tão grande, mas tão grande, que parece que as pessoas esqueceram do sentido básico do que é filosofia, do que é manual, do que é cada coisa para se seguir, e é o que eu gostaria de comentar aqui. Então é isso, rapaziada, se inscreve no canal, deixa teu like, comenta o que você achou desse vídeo, comenta o que você quer nesse canal, e é isso, valeu e fui!